Eu sou a Gabriela, sou terapeuta ocupacional e escolhemos falar sobre esse tema porque é um tema que muito me interessa, que eu trabalho muito com isso. Então, desde a graduação, assim, tenho essa afinidade aí com inclusão escolar. Hoje eu trabalho no NASF, né, no Núcleo Ampliado aí de Saúde da Família, no SUS, ali na atenção básica. E trabalho também na escola inclusive e a gente presta aí alguns serviços para inclusão escolar. E é isso. Legal, Gabi, muito bom, muito bom. E você tem uma experiência maravilhosa aí nessa questão da inclusão, né? E eu falei, bom, eu tenho algumas pessoas têm me pedido, né? Eu tenho recebido algumas solicitações e as pessoas pedindo, ai, fala mais sobre isso, de uma forma. Eu vivencio, mas eu vivencio de um lado que não acompanha tanto, né? Então eu falei, bom, Sim, eu preciso. É diferente a experiência de quem está ali no dia a dia, né? sim. E de quem tem uma vivência outra, que é totalmente em loco. Então eu falei, bom, vou convidar a Gabi, que é quem está lá e sabe. Então, bora conversar um pouco, né, a respeito da atuação. E aí o que eu queria te falar? Te perguntar, na verdade, né? Assim, a terapia ocupacional é uma profissão que é super pouco conhecida, né? E existem, mesmo no contexto escolar, existe uma certa diferença, né? Porque não é. Tem várias categorias, é isso que eu queria dizer, né? Assim, na questão da atuação da TO. Então, tem uma consultoria, tem a TO que pode fazer uma adaptação curricular junto com uma equipe pedagógica. Queria que você, para a gente começar, Gabi, você podia falar um pouquinho a respeito disso para a gente? Uhum, sim. Bom, então, pessoal, o trabalho da TO dentro do contexto escolar, como disse a Silvia, pode ser bem variado aí, né? Tem algumas regrinhas, algumas coisas que a gente não pode fazer, e tem outras coisas que são aí do nosso caminho aí profissional. Uhum. Eu acho que o importante da gente lembrar de como que a gente chegou na história assim, da inclusão, no sentido de que as pessoas com deficiência até pouquíssimo tempo atrás não tinham direito ao ensino regular, né? Essas pessoas, infelizmente, estavam aí em instituições fechadas, em escolas especiais, mas que não tinham a convivência social que a escola propicia com outras pessoas. Uhum. E agora, aí, com algumas leis de diretrizes e base aí da educação, com a própria Constituição e agora a mais recente, que é a Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas conseguiram chegar na escola, né? Tem chegado cada vez mais. E aí, onde que entra o TO nisso, né? O que o TO faz nesse trabalho? A gente consegue trabalhar através da consultoria, né? Então, através a gente chama de consultoria colaborativa, que é um trabalho aí mais detalhado, mais minucioso, que envolve família, envolve equipe pedagógica, envolve pessoa com deficiência, no sentido de tentar construir um projeto para essa pessoa dentro do ambiente escolar. Então, o TO trabalha com ocupação humana, né? E uma das funções nossas aí é estudar, né? É ser aluno, é estar ali dentro da escola. Então, a gente vai fazer Uhum. uma investigação bem minuciosa e tentar entender quais são as necessidades e quais são as potências de cada um dentro da escola e onde que a gente consegue pensar o que dá para trabalhar. Como que eu tenho, assim, qual que é a minha experiência de trabalho, assim, né? Com a questão da consultoria, e fazendo algumas intervenções. Como que são essas intervenções? Que é aí que onde entra essa questão da regrinha que eu falei, né? Às vezes a gente vai para a escola, primeiro que o pessoal não sabe o que é TO. E aí, Começa aí, né, Gabi? você tem que sempre chegar com a apresentação do que faz um terapeuta ocupacional. Começa por aí. E aí tem que reforçar o que ele faz na escola, né? Porque vem muito uma expectativa de que a gente vai chegar lá, vai separar essa criança do resto da sala, vai fazer um atendimento e vai seguir normalmente. É mesmo, Gabi? Tem isso Sim, ainda hoje? sim. A expectativa é que você vá para a escola para fazer atendimento. Já aconteceu muito comigo, assim. E que Eu já você vai tive tirar a criança, é isso? A criança, o adolescente, isso, um convívio isso. ali. Você vai tirar dali. Ou vai reforçar que é essa estratégia, assim, sabe?
Já Entendi. aconteceu bastante. Eu já tive situações que não, eu tive um apoio assim da escola para fazer atendimentos para a criança dentro do ambiente escolar por uma Aham, demanda da família. Então, assim, uma entendi. família que trabalhava o tempo todo, deu certo? Deu. Deu. Uma Eu família que tava me trabalhava. ouvindo com eco, um pouquinho de eco. Acho que agora melhorou. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ver se dá uma. Aí. Tá. Então, uma família que trabalhava ali o tempo todo e que precisava de um suporte, de um espaço para o atendimento, e a escola cedeu, né? Isso já Uhum. aconteceu, mas que não é o indicado, assim, da gente pensar desse entendimento de que o TO vai Claro. para dentro da escola para atender, assim como acontece com o psico, né? Tem muita gente que tem uma expectativa de que a psicologia dentro da escola vai fazer intervenção, né? Aham. Vai E o atender, trabalho né? é, e o trabalho é esse muito de troca desses processos de adaptação curricular, de adaptação de material, mas todo o processo construído entre família, profissional da saúde e profissional da educação. E também com a participação da própria pessoa com deficiência, se for possível. Entendi. Muito legal, muito legal. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Uhum. Agora nessa pandemia, você tem observado assim, alguma mudança no comportamento geral das escolas, das coordenadoras pedagógicas, das professoras? Você tem percebido de uma forma assim bem ampla, independente da faixa etária? Sim, sim. A gente tem, né, na escola, o pedagogo vai saber dizer disso mais do que eu, o PDI, né, que é o plano, é como se fosse o nosso PTS, né, nosso projeto terapêutico, Uhum. que eles traçam ali no início do ano, é garantido em lei de que a pessoa com deficiência tem que ter esse projeto, que vai determinar aí o caminho que ela vai percorrer ao longo do ano na escola, né? E com a Sim. pandemia não existe mais PDI, o pessoal deixou de fazer isso, um documento importante que vai nortear mesmo as ações. Uhum. E não tem um suporte, assim, né? A gente sabe que tem crianças que têm necessidade, criança, adolescente, enfim, que tem necessidade, às vezes, de uma pessoa, um professor auxiliar, um outro recurso diferenciado, que não dá conta de acompanhar nas telas, né, a Sim. aula. E, infelizmente, não tem acontecido, assim, na verdade, é uma situação que tem sido bem negligenciada, assim, as pessoas com deficiência estão sofrendo muito mais do que o que a gente tem visto aí da pandemia, né? Do Entendi. geral. Uhum, uhum. O Gabi, sabe o que eu queria te perguntar? Vamos pra gente começar, né, gente? Primeiro de tudo, se alguém tiver pergunta, manda pra gente aqui Sim, nesse balãozinho que tem interrogação, que vai ser um prazer a gente responder, poder contribuir aí com você, tá bom? Então, a ideia é falar hoje sobre infância, adolescência e vida adulta, né? Tipo, faculdade, vida acadêmica uhum, na fase adulta. Então, a gente vai tentar fazer aí de uma forma cronológica, tá bom? Para uhum. contemplar aí. E se alguém tiver, então, alguma dúvida, pode mandar pra gente. E pode ir comentando também, não tem problema, não. E aí, Gabi, para a gente começar então, você pode contar um pouco assim da experiência da intervenção, né, na infância, vamos dizer assim, né? Na primeira infância, no período de alfabetização, ali, de que forma que eu acho que é onde a gente mais atua, na verdade, né? Onde começam a Sim, aparecer os probleminhas, né? sim. Geralmente assim, né? Se vem uma deficiência que já nasce aí, né? Por exemplo, um que todo mundo conhece, que é a síndrome de Down, por exemplo, né? Uhum, A busca, né, pelo profissional ali na escola já é bem de pequenininho, né, do berçário, da creche, até para entender como estimular. Tem muita gente que tem dúvida do que pode, o que não pode fazer. Parece que a pessoa com deficiência quebra, assim, uhum, né? Tem algumas dúvidas sobre alguns cuidados. sei. E aí depois as outras, né, que não aparecem quando nasce ou que se desenvolvem, né? Ou que não tem exame, que é o que eu trabalhei muito, que é em relação aos transtornos mentais, começam a aparecer aí lá para os 3, aí uns 4 aninhos, é onde parece que grita mais, assim, né? Uhum, Assim, quando as crianças vão muito para aquele ambiente que sai do brincar, né? Já tem uma outra rotina pré-estabelecida, um pouco diferente na escola,
começam a aparecer algumas demandas. Ah, não para quieto, não consegue ficar sentado, não mantém atenção, não consigo, não acompanha a atividade. Então, começam a aparecer algumas coisas de que a gente, ó, precisa investigar, né? Entendi. E aí começa uma busca muito das famílias. Uhum. Às vezes a escola até é parceira no sentido de dar um start, tipo, olha, tem alguma coisa que não tá legal e precisa de ajuda. E aí as famílias começam a busca delas, né? Pelo pediatra, às vezes, pelo médico ali do posto de saúde, tentando buscar muito o diagnóstico. E aí eles vão, então, direcionando para os profissionais, né? Às vezes a gente faz intervenção, que acho que talvez seja algo que você também faça. Estou atendendo em clínica e preciso ter um olhar de como é essa criança dentro da escola, né? Uhum. Ou então essa intervenção aí da consultoria. E das maneiras assim, né, que as crianças chegam. O que mais? Tinha pensado numa coisa e esqueci. Fugiu, mas uma hora eu lembro. Tá, daqui a pouco você lembra, sem problema. E pensando, né, na questão da pessoa com deficiência, eu acho que é importante também a gente falar que é um direito, na verdade, da pessoa com deficiência, né? Nos casos de autismo, principalmente, eu não me recordo, né, o número da lei, mas eu acho que é de 2015, que prevê que a pessoa com autismo tem sim, né, o direito de possuir uma adaptação curricular, né, e que isso, em muitos casos, né, infelizmente, depende da escola, da instituição, é cobrado dos pais, né, mas é um direito, né, então não deveria ser, a priori não deveria ser, né? Então eu acho que a gente também tem que falar disso, porque muitas famílias desconhecem, né, esse direito, né? Que, do mesmo jeito que uma escola particular, eu estou falando de uma escola, né, no contexto tanto particular quanto privado, né? Tanto do público, né? No contexto de que, assim, as pessoas precisam também, não podem também, né, negar-se às vagas, negar matrícula para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa, né, ou que tá no espectro, ou que tem uma síndrome de Down, ou qualquer outra condição, né? Assim, eu acho que é muito, muito importante isso ficar claro, porque não pode acontecer, e infelizmente a gente vê nas mídias de uma forma até que recorrente, né? Sim. Isso acontecendo. Então, acho que é importante mesmo falar. Acontece bastante. No próprio perfil do Instagram, quando eu recebo mensagens de famílias, geralmente é sobre isso. Né? De querer esclarecer, tirar dúvida, no sentido de que, olha, fui procurar uma escola para o meu filho, amei a escola é sensacional, mas eles estão me cobrando R$ 500 a mais na mensalidade pelas adaptações que eles vão precisar fazer, né? Sim. Pode, não pode? Porque houve uma época que podia ter uma taxa extra, agora não pode mais. Então, fica muito essa dúvida. E a questão de negar a matrícula é bem velado, mas acontece, né? Eu tive famílias também que falaram, olha, fui fazer a matrícula do meu filho na escola, tinha vaga. Quando eu falei, olha, mas ele nasceu prematuro, ele ia ter um atraso no desenvolvimento. Minutos depois, a escola liga, olha, a gente se confundiu, não tem mais vaga. Então, isso acontece e acontece muito. E infelizmente ainda acontece. Quando eu vou na escola, eu costumo, já que às vezes a escola, a busca é pelo financeiro, né? Pelo conhecimento aí na cidade, você é famosa, conhecida na cidade, eu falo assim, olha, quando você inclui uma pessoa com deficiência, a sua escola tem um diferencial, né? É triste a gente pensar dessa forma, deveria ser direito e ser algo básico, assim, né? Mas é um diferencial. Quando a gente tem uma escola que inclui de verdade, ela é boa para todos, né? Verdade. E aí as escolas acham bacana, mas não deveria ser esse pensamento, né? Não deveria. Gente, boa noite. Vocês estão gostando? Quem estiver gostando, aperta o coração pra gente saber que vocês estão gostando, tá bom? E encaminha para alguém que você acha que pode gostar também do que a gente está conversando aqui. Tem muita coisa boa ainda. Ó, estão te perguntando já. O Paulo tá perguntando, Gabi, você faz atendimento particular, consultoria? Eu acho. Chega no direct da Gabi depois, conversa com ela. Sim. Né, Gabi? Você faz tudo isso. Tudo. Faz sim. Mas então, e eu acho que você falou da questão do financeiro, a gente está falando da adaptação. Uma outra coisa que eu tenho observado bastante, assim, óbvio, né, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo,
escolas que até então nunca haviam me procurado, de pacientes que eu atendo, me procurarem, sabe? É engraçado, assim. No sentido de querer aproximar, né? Assim, escolas que tinham uma certa fama de serem mais, assim, reticentes no contato com a equipe que atende, né? Que não a pedagógica. Sim. Isso tem mudado, sabe? Não sei se você também percebe na sua prática, é que você está super mais ali em loco, né? Mas assim, eu tenho percebido uns movimentos, assim, sabe? De me ligarem, de quererem marcar reunião, enfim, tá mais intenso isso. Tem bons movimentos, né? A gente fala do lado ruim, mas também tem bons, assim. Até aqui, eu moro em Jundiaí, né? Que é o interior de São Paulo. E a gente tem algumas escolas que fazem essa busca, que querem se aprimorar. Isso acontece muito também no ensino público, né? A gente tem, às vezes, uma visão ruim de que o público é demorado, é lento, a gente não consegue. Mas, às vezes, começa pela escola pública e caminha para particular. Mas tem, sim, bons caminhos também, sim, de pessoas interessadas, né? Incluir Sim. de verdade. Eu acho que essa foi uma das coisas boas, né? Que tudo isso que a gente está vivendo trouxe, né? Se é que a gente pode dizer, acho que isso foi muito bom, assim. É um saldo positivo, que eu acho que escolas que eu tinha uma certa dificuldade de ter um contato ali, tá mais fácil, sabe? Sim. Tá bem mais fácil. E aí você estava falando, então, que o que chega mais são as questões de dúvidas, né, com relação aos direitos e aos deveres, né, das famílias e da pessoa com deficiência, né, ser incluída ou não no ambiente escolar. E aí o que chega também, assim, que eu vejo, eu queria saber se você também percebe isso, tá? É uma coisa assim eu, né, sou da saúde mental, então, gente, o meu viés é na saúde dos comportamentos, os sintomas mais, assim, sintomas mais externalizantes, né? Sintomas internalizantes não vem muito. Então, assim, comportamento disruptivo começa a chegar quando a criança está com uma certa dificuldade, uma defasagem na aprendizagem, não está conseguindo acompanhar, principalmente o segundo ano, fica mais evidente, assim. Começa com uma coisa da socialização, mas também, tipo, né? Você percebe isso também? Como é que é isso com você? Sim. Você me fez lembrar aquilo que eu tinha esquecido, né? Em relação ao diagnóstico. Chega muito assim, não sei muito bem, mas aquela criança tem um comportamento esquisito. Sabe, assim, eu não sei dizer o que acontece, mas eu observo, ele tá diferente no comportamento das outras crianças. O que ele tem? Então, a palavra-chave do negócio muitas vezes é diagnóstico. Eu quero um CID ali, bater o martelo e que às vezes traz muitos benefícios, né? Garante mais ainda os direitos, como também às vezes atrapalha a nossa intervenção. E por volta dessa faixa etária mesmo, aí quando começa a alfabetização, quando começa aí primeiro, segundo ano aí do ensino fundamental, fundamental, básico, eu confundo. Eles começam a ter essas queixas em relação aos comportamentos. Esses transtornos mentais que eu falei, tanto TEA ali, quanto transtorno opositor desafiador, TDAH, começam a aparecer nessa fase, nesse movimento, assim, de não sei o que está acontecendo, acontece isso na escola, preciso de ajuda, preciso entender quais são esses comportamentos, o que pode ser. Aparece bastante. E eu acho que independente da questão do diagnóstico, né? Eu sempre falo aqui, é importante a gente falar, porque sempre tem pessoas diferentes, né? O diagnóstico é importante, como a Gabi falou, mas assim, não quer dizer que, de alguma forma, o modo como a gente atua é baseado no diagnóstico, não é baseado no diagnóstico, né? Assim, nós, enquanto terapeutas ocupacional, temos um sujeito, né, que está ali inserido num contexto. E a escola é apenas mais um contexto que ela circula, que ela convive. Então, é muito mais amplo. Não dá para a gente... Em alguns momentos, o diagnóstico sim norteia e ajuda. Mas em outros, como a Gabi bem colocou, a gente tem que tomar um certo cuidado para não criar um rótulo em cima daquela criança ou daquele adolescente, né? Para que a família também não canse, no sentido de, é isso.
ele é desse jeito, não vale a pena a gente ficar estimulando, não vale a pena Uhum. fazer tal coisa, né? Assim, e não é isso, né? Uhum. Eu acho que é bem importante mesmo essa coisa do diagnóstico. É essencial, é fundamental para tratar uma série de sintomas, inclusive, que podem, inclusive, comprometer a aprendizagem, né? O Sim, desempenho acadêmico daquela pessoa, daquele sim. estudante. Mas Não é não é determinante, condição. né? Oi? Não é um fator determinante, assim, Não, né, para nossa orientação, para a condução aí não. da situação, do caso. Às vezes acontece muito, por exemplo, o opositor desafiador, né? Então, aquela criança que dá muito trabalho em sala de aula. Eu chego Ótimo. na Conta uma escola. historinha, se você tiver, assim, para o pessoal entender, porque eu acho que não é todo mundo que consegue compreender, assim. O transtorno opositor desafiador é uma criança, geralmente, que tem, como o próprio nome diz, né, do transtorno, comportamentos mais desafiadores, né? Isso. Uma criança que desafia, que tem uma certa dificuldade de se regular, de seguir as Uhum. ordens. Então, a Gabi vai falar um pouquinho agora de uma situação. Fala aí, Gabi. Sim, eu atendia uma criança de 4 anos que tinha uma hipótese, ainda não tinha um diagnóstico fechado de transtorno opositor desafiador, e que nós fizemos, a gente atendia ela, esse foi um atendimento que a gente fez no SUS, nem foi pela escola inclusiva. A gente Ah, atendia ela no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, e fomos à escola para entender o que estava acontecendo, porque vinham inúmeros relatórios de queixas de um comportamento dele na escola, ou assim, muito agitado, dorme durante a aula, mas sim, 5 minutos, e aí de repente desperta e quer quebrar tudo, uhum. chuta os colegas, bate. Então vinha muito essa queixa pra gente, a gente precisou entrar e intervir qual era, né, entender o que estava acontecendo. E aí a gente foi para a escola e a escola, na maior boa vontade, não foi de, de modo ruim, assim. Eles falaram assim: olha, a gente tem tentado com ele quando ele tá nervoso, a gente aprendeu que ele precisa de um tempo para se acalmar. Ah, que legal! E como é que vocês fazem isso, né? Aí a professora falou para mim assim: a gente leva ele pro parquinho. Eu falei, mas como que funciona, né? Então Uhum. ele entra, né? Porque eles não. Uma coisa que é importante dizer, eles não são bobos, né? A gente fala, é deficiente. Não, são super espertos como todo mundo. É verdade, isso é um mito, né? É, Nem toda ele pessoa entra, com deficiência, né? Nem todo mundo. sim, ele entrava na sala de aula, o assunto estava completamente desinteressante ali, e ele começava a bater em todo mundo. E a professora falava, o nome dele era Pedro. Pedro, vai lá para fora, vai lá para o parquinho. E aí estava muito mais legal no parquinho, né? Então, quando ele era colocado de volta para dentro da sala de aula, ele voltava a quebrar tudo. E a gente entendeu de que ele, muito esperto, estava achando muito mais interessante estar lá fora do que estar dentro da sala de aula, e que esses comportamentos ele mesmo que criava. Olha, que danadinho, né? Ele criava ali o cenário, né? Sim, Para que ele pudesse ficar lá fora, né? sim. Esse foi um assim que me marcou muito. A gente teve outro também que eram gêmeos, que aí Hum, já estavam, eram mais velhos, já tinham 10 anos, já estavam numa fase mais difícil, escola em período integral e com muita dificuldade de lidar com eles o dia todo, e que vinha muito no discurso assim: vocês não vão mudar a medicação? Porque a medicação só funciona de manhã, à tarde não funciona mais. Né? Muito entendi. nessa perspectiva de que medicação fazia milagre, assim, sabe? Ou Uhum, então, uhum, olha, hoje tá muito agitada, é porque a mãe não deu remédio. uhum. E a gente foi entendendo que no período da tarde eram atividades mais livres, atividades diferentes, não era uma coisa muito centrada ali, não sentar na sala de aula, olhar para a carteira, para o professor, não, eram coisas muito mais legais e que eles agitavam, né? E que a Isso é escola muito não sabia interessante, você está manejar. falando. Muito legal. É, então, porque a criança não engaja, assim, o quão essencial é você conhecer o perfil do aluno para conseguir Uhum, propor de uma forma mais eficaz. Então, assim, talvez para essa criança, né, para essas crianças, né, atividades mais estruturadas, com uma certa sim. previsibilidade, com começo, meio Sim, e fim, as crianças engajem mais.
do que uma atividade solta, em que tem muitos estímulos, né? E a criança às vezes não consegue realizar aquele sequenciamento, né? Assim, é tudo, é isso, é solto, é fluido, então não tem a previsibilidade de que, olha, agora a gente vai fazer essa etapa, depois dessa etapa temos que fazer tal coisa, depois tal coisa, né? E aí a criança começa a ficar hiperestimulada e ao invés de conseguir focar, se ela tem uma tendência um pouco mais desatenta ou hiperativa, ela vai Sim. realmente... E a gente, nessa escola, foi legal que a gente estabeleceu com eles que colocasse uma rotina, né? Que escrevesse mesmo, olha, você vai chegar, você vai sentar na carteira tal, vai tomar café, vai fazer atividade tal, 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 à tarde tem isso, isso, isso. E assim, como a própria escola disse, parecia mágica. Isso foi uma coisa que funcionou. Eles aceitaram participar de um grupo que a gente tinha, que era de cuidadores, para entender como é que funcionava aí a dinâmica de cada transtorno que a gente acompanhava. E deu super certo. E aí a gente recebia, às vezes, relatórios da escola que o professor falava assim, olha, já tentei, escrevia no relatório, né? Já tentei implementar a rotina, mas não houve mudança. Eles acharam como se fosse mágica. Tem muita gente, né, hoje em dia que fala, né? Ah, é fácil, vamos fazer um quadro de rotina, não sei o quê, mas tem toda uma técnica, né, que a gente, Sim. enquanto profissional, enquanto terapeuta ocupacional, possuímos, né, para conseguir Sim. de fato executar e operacionalizar aquilo na vida da pessoa, né? Uhum. E não é sempre na primeira vez que dá o start vai dar certo. Ah, que legal, consegui, agora minha vida mudou. Não, né? Ontem mesmo eu estava dando uma aula a respeito disso, falando de gestão do tempo, né? O quanto que aí algumas correntes, né, dizem que é importante que a gente faça de 18 a 21 dias consecutivamente, para que isso vire um hábito, né? Então, porque senão fica uma coisa muito... hoje eu faço, 2 dias eu não faço. Uhum. Aí eu tô no segundo dia. Não, você não tá no segundo dia, você tá no dia 1 de novo. No primeiro dia de novo. Tá no primeiro dia de novo. Tem muita gente que fala, ah, mas eu tentei e não deu certo comigo. Mas quanto você tentou? Né? De que forma que você tentou? E as pessoas não têm muito essa persistência, essa constância, né? Para tudo na vida a gente precisa, né? Então, Sim. exato, é essencial um acompanhamento, porque não é fórmula de bolo. Se fosse assim, né? Tipo, me dá aqui que eu vou colocar. E a rotina tem que ser funcional, né? Eu acho que para além de tudo, funcional. Não dá para ser receita de bolo, né? O que funciona para um não funciona para o outro, né? Total. E assim, repleta de atividades significativas para aquela pessoa. Exato. Porque às vezes para mim faz sentido estar numa aula, sei lá, no contraturno da escola, colocar a criança no contraturno pensando no projeto dela, e para ela não, porque ela não engaja, porque é isso, porque a atividade é muito solta, e aí assim, a gente vai colocar, vai delineando de acordo com o que faz mais sentido. Aqui a gente está falando, obviamente, né, do contexto escolar, então é um pouco isso, assim, certo, Sim. gente? Estão gostando, não estão gostando? Aperta o coração pra gente saber, encaminha. Chegou um monte de gente. A Lari! Oi, Lari! A Lari menina. Ah, que legal, Lari. Lari é uma querida, adoro a Lari, gente. Sim, é uma muito querida. Muito bom. Gabi, vamos então, como é que fala? Falar um pouco agora da fase da adolescência, dos desafios, o que você observa mais, o que você tem visto aí. Me conta um pouco. A adolescência é bem desafiadora para todo mundo, né? A gente sabe que lidar com a adolescência tá bem difícil. Mas assim, o que aparece muito em relação à questão da adolescência são novamente os transtornos mentais. Mas aí pensando de repente em depressão, Isso. ansiedade, algumas coisas que aparecem aí relacionadas começaram com bullying, a automutilação tem aparecido bastante, de adolescentes aí fazendo automutilação coletiva dentro da escola. Esses movimentos, né? Sim. E aí muda um pouco, assim, parece, né? O olhar. Primeiro,
com as crianças ali, os menorzinhos, vem muito na questão do estímulo, de tentar buscar adaptar mobiliário, currículo, né? Toda essa coisa. E Uhum. parece que quando chega na adolescência, vem para esse processo aí mais dos transtornos mentais aí relacionados a essas emoções, essa dificuldade de saber lidar com isso. Que é uma coisa que, por um lado, me assusta, no sentido de que essas crianças que antes tinham toda essa adaptação cresceram, e aí Uhum. para onde que elas foram, Sim. né? Parece que elas não chegam em algumas fases aí já da escola. Parece que perde-se muito suporte, principalmente falando aqui do estado de São Paulo, de escola pública, a gente percebe que existe um grande suporte até as escolas que são acompanhadas pelo município. E aí, depois das escolas que são do estado, infelizmente, o suporte ali para quando é necessário alguma coisa para seguir, né, conduzindo as necessidades especiais ali da escola, não existe. Uhum. Uhum. Então, eu acho que chega nesse momento da adolescência que rola uma evasão escolar, infelizmente, e, né, de todos, mas da pessoa com deficiência também. Porque eu tenho a Sim. impressão de que some esse público, sabe? Uhum. Uhum. E eu acho interessante isso que você falou, né? Porque a gente ri, mas realmente, né, gente? Às vezes as famílias vêm falando comigo, as mães, falando que o filho tá um aborrecente, né? Assim, que tá É, difícil, que isso, que aquilo. E eu sempre faço esse exercício com as famílias no sentido de pensa, como é que foi a sua adolescência? Como é isso. que foi um período legal, tranquilo? Todo mundo fala, tipo, né? A pessoa fica assim, não, foi horrível, tipo, Uhum, né? Não era uhum. legal, era chato, porque é isso, assim, tem alguma série de transformações, né? Físicas, tem questões hormonais envolvidas, né? Tem, Sim, assim, às vezes a gente se olha e não se reconhece, um estranhamento, a questão do pertencimento, eu acho que também fica muito importante, né? Você cita aí desses movimentos, né, de automutilação sim, e no coletivo, assim, infelizmente é algo que a gente vê, né, nas redes sociais, mas é super comum acontecer, né? sim, Super comum e cada vez mais cedo. sim, Então, assim, porque hoje as crianças têm acesso a muita coisa, né? Essa geração tá ali o tempo inteiro na, na internet, vendo coisas, né? Consumindo coisas que nem sempre são positivas e são algo, conteúdo que agrega, na verdade, né? Ao invés de agregar, faz com que a pessoa cada vez se sinta mais, como é que fala? Mais desinscrita, né? Desse sim. social, desse coletivo. Parece que ela não tem um local, né? Então, assim, é isso. Automutilação, tentativa de suicídio e o índice de Uhum, depressão na infância e na adolescência também está muito alto, muito alto. sim. E é uma mudança de um padrão social assim muito gritante e de repente, né? Então, Isso. no momento eu sou criança, eu brinco, eu me relaciono com as outras crianças, eu sento na mesa da criança, né? E de repente eu não sou adulto ainda, eu tenho uma mudança hormonal gigante acontecendo. E com quem eu me relaciono agora, porque eu também não quero ser criança. E Uhum. eles acabam muito partindo para esses movimentos que aparecem. E o que aparecer, seja um negócio muito bacana, ou seja algo nesse sentido aí da automutilação, eles vão, infelizmente. Que é Total, essa total. questão de pertencer a um espaço, a um grupo, né? E ter com quem ali se socializar. Aham, aham, é isso mesmo. É bem isso, né? A gente não dorme e acorda, né? A gente não dorme criança e acorda adolescente, né? É um Uhum, processo. E muitas vezes a gente às vezes esquece, né? E acaba exigindo um comportamento mais adulto para aquela pessoa, né? E ao mesmo tempo, em contrapartida, o oposto também acontece, de infantilizar sim, demais, né? De ficar muito no sim. mimimi, muito na linguagem infantil. Então, assim, é um desafio para a família também lidar com eles, né? Porque é uma menina que é uma mocinha já com corpo de mulher, mas que você também não pode ficar exigindo, né? É Uhum. complicado para as famílias, é bem Ontem eu complicado. fiz uma live que a gente falou um pouco sobre isso, assim, do quanto em alguns momentos a gente quer
que o adolescente seja adulto, mas que a gente também não consegue coloca esse adolescente no lugar de criança, no sentido de que ele não participa das decisões da casa, ele não consegue opinar, ele ainda não tem maturidade suficiente para isso, né? E aí a gente precisa, é um equilíbrio, né? Uma linha aí muito tênue entre Muito. ou infantilizar, né? Ou adultizar esse adolescente. É bem complicado. Acho que tem que ter um meio termo mesmo, né? Assim, é bem desafiador, bem desafiador. E na adolescência, principalmente, eu acredito que as ações também, não que nas outras fases da vida não contemplem, mas assim, eu acho que para a adolescência, principalmente, é importantíssimo fazer um trabalho também com os pares. Com os pares etários, né? Que a gente fala, que são as pessoas que estão ali convivendo com eles. Então, a gente precisa fazer conversas, roda de conversa, psicoeducação, a gente precisa trazer isso, né? Então, volto a dizer, não é terapia, você não vai atender, não vai fazer grupo na escola, mas você minimamente, enquanto profissional da saúde, enquanto profissional que está avaliando que aquelas crianças, aqueles adolescentes estão em risco, em vulnerabilidade, a gente precisa, sim, né, levar isso, porque isso é um fator protetivo para a saúde mental e para uma série de outros agravamentos de condições aí psicopatológicas, né? Então, a gente precisa, isso para todo mundo, tá, gente? Vale para qualquer contexto. Você identificou, tem uma pessoa, um adolescente, que está mais introspectivo, que está com perda de apetite, que está com dificuldades ali para se inserir, que está com um isolamento, está preferindo ficar no quarto. Gente, isso são sinais, tá? Que a gente deve se atentar e exige um profissional especializado para avaliar. Porque é o que eu estava dizendo anteriormente. Os sintomas externalizantes, a gente corre. A criança começou a dar trabalho, o adolescente começou a se cortar, enfim, começa a bater de frente, a ser muito opositor. A gente já, liga o radar. Agora, quando a criança fica um pouco mais retraída, ou quando ela já é mais retraída e fica, e na adolescência tem muito disso, é só uma fase, vai passar, dorme o dia inteiro. Aí não tá dando trabalho também, né? Isso, exatamente. E isso precisa, são sinais de alerta, tá, pessoal? Então, assim, corre, vai avaliar, vai atrás de um profissional para que ele consiga esclarecer e identificar, mas coloque pessoas ali na cena do cuidado. Isso é fundamental, né? Nossa, mas que exagero. Infelizmente, quando a gente fala de adolescência, não só, mas de adolescência, por todas essas questões que nós falamos, principalmente questões hormonais, tem uma questão de labilidade emocional muito grande também, de impulsividade. Então, assim, o adolescente que até então estava ok, de boa, pode aparecer com alguns cortes, pode aparecer chorando. Então, assim, a gente precisa ficar atento. São pequenas coisas, tá, gente? Mas, assim, são sinais de alerta. Não dá pra gente não olhar para isso. É essencial. E tá cada vez mais cedo. E justamente por o adolescente ter esse movimento, às vezes, de estar só no grupo dele, né? Ele para de ter precisar tanto, né, de alguma forma dos seus pais, dos seus cuidadores aí, de modo geral. Então, quando alguma coisa aparece, a gente de alguma forma precisa ficar alerta, né? Total. Porque às vezes é aquele único sinalzinho que vai identificar que alguma coisa não vai bem. Isso. Eu acabei de falar aqui para vocês, pessoal, são fatores de risco, né? Sim. A gente precisa ficar alerta. São fatores que, olha, algo não tá legal na vida daquele adolescente, algo não tá bacana, né? E tem aparecido muito, cada vez mais cedo, assim. Eu, pelo menos, tenho observado, pela minha experiência no consultório, que tá chegando mais cedo. Não sei o que você tem observado, Gabi, aí. Sim. Né? Outra coisa que eu me lembrei também dos adolescentes que tem aparecido muito mais do que antes, é o abuso de álcool e outras drogas. Nossa, né? muito. E também tem aparecido demais. E aí tem gente que pergunta assim, mas o que a Tela vai fazer com isso na escola? Todos esses processos trazem um prejuízo, um desempenho ocupacional aí do estudante gigantesco, né? E aí a gente consegue intervir nesse caminho. E realmente cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, cada vez... Não, é assim, é interessante assim, pensar também no contexto
sociocultural da família, das famílias, Uhum, né? Porque, assim, uhum. algumas famílias que eu atendo, eu já atendi, usam, né? Bebem no final de semana o adolescente vê os pais bebendo, fazendo uso, né, social do álcool. E aí eles Uhum, falam assim, mas o pai chega e fala, mas não tem problema, né? Assim, é só no fim de semana. Tá, no fim de semana, só que aí o fim de semana tá começando na quinta. Então ele fica quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias uhum. consumindo álcool, tipo, né? E não é uma coisa assim social, são garrafas, a gente tá falando de garrafas. Então, assim, será mesmo, né? E a gente entende que o uso de álcool também a longo prazo causa uma série de efeitos, né, nocivos para a saúde de Sim, qualquer pessoa. Né? sim. Começando cedo desse jeito, acho que não é tão legal também, né? Mas assim, é importante a gente também fazer essa orientação e essa psicoeducação com a família, no sentido de, ó, tá bom, você tem quantos anos? Legal, você toma seu vinho, toma sua cerveja artesanal, bacana, mas será que seu filho, né, de 11 anos, tá legal ele tomar desse jeito? Né? Uhum. É muito interessante, né, a gente fazer esses contrapontos também, né? E assim, óbvio que a gente vai falar, mas assim, quem dita as regras e quem dá o dinheiro não somos nós, Sim, são as sim. famílias, né? Então, assim, a gente sempre sugere, orienta, mas assim, cada um por si, né? Cada família por si, né? Assim, eu acho interessante, falando disso, que eu lembrei de uma situação que, assim, tem alguns profissionais que sofrem, né? Assim, no sentido de, meu Deus, aquela família, a gente orienta, mas eles não cumprem Insiste. e sofrem com aquilo. Eu falo, gente, assim, né? Nós temos Tem um limite, né? Aí, Gabi, é isso. Tem um limite, cara. Assim, não dá para forçar a barra, né? Assim, a gente documenta isso no prontuário, né? Assim, que a gente orientou, mas, cara, não dá para fazer, né? Para além disso, é até antiético, né? A gente ficar ali forçando a barra, né? Eu acho que a gente Sim, precisa ir, assim, doses homeopáticas, talvez, né? sim. Não num único encontro, falar tudo, orientação, faz isso, nananã, não vai mais beber, não sei o que, nananã. Vai tirar cartão de crédito, vai tirar não sei o que. Não, calma, né? Vamos com calma, mas é muito difícil, assim, as colegas às vezes sofrem, eu percebo, eu falo, nossa, gente, pra que sofrer tanto desse jeito? Eu acho que a gente acaba entrando achando que o limite é nosso, assim, enquanto profissional. Tipo, ai, eu tenho mais alguma coisa para fazer, mas no fim das contas, não é, né? Não é, não cabe a gente fazer algumas mudanças, algumas coisas que se tiver que fazer é na nossa vida. Tem esse Exato, espaço aí. exato. A gente orienta, mas assim, né, por conta e risco de cada um, né? E Tem. muitas vezes, né, a gente que atende famílias há muitos anos já, aquele comportamento, né, assim, tem uma função para aquela família, na verdade, Sim, né? Assim, tem um sim. motivo daquela criança, daquele adolescente estar apresentando alguns sintomas naquela fase em específico. A gente também não pode esquecer isso que eu estava dizendo. Por que é importante considerar essa avaliação, né, esse diagnóstico situacional que o terapeuta ocupacional faz? Porque nós Uhum. consideramos tudo isso. Às vezes, teve um luto, alguém faleceu, às vezes os pais estão se separando, às vezes, sei lá, o pai já está com a madrasta e não está muito bacana agora nesse período que estamos vivendo. E isso tudo Tem uma impacta na vida da violência, pessoa. né? Às vezes tem. É o contexto, é o funcionamento daquela família, assim. Eu lembrei agora Isso. de uma coisa que não é nada escolar, é um idoso que tem 78 anos e que eu fui chamada para avaliar porque ele não toma banho. Mas ele não toma banho há 78 anos. E para ele é cultural, assim, é horrível de dizer isso. A gente teólogo quer morrer, né? Mas eu cheguei para ele e falei assim: mas o senhor sabe dos problemas de saúde, né? De não Uhum. tomar banho, de não manter higiene. E o que ele me respondeu? Meu pai morreu com 94 anos e ele lavava o rosto, os pés e a mão. Vou Olha falar só. o quê? Vou construir, tentar fazer alguns combinados, mas tem coisa que extrapola, que ele vai falar assim: ah, essa menina tá louca, o que ela vem aqui querer que eu tome banho? Que não Uhum. precisa, né? Uhum. E que às vezes, através de alguma outra temática, você consegue contemplar o autocuidado. Isso já aconteceu Sim, muito comigo, assim, no sentido sim. de. Porque, gente, é super comum, assim, principalmente nos ambulatórios de escola, assim, né?
Quando eu tô lá, ai, o paciente não toma banho, teve uma crise psicótica, tá deprimido, nananã, não toma banho, tem que ir pra TO. Tá, aí chega e realmente tem uma questão cultural que a gente precisa levar em conta, que é isso, assim, ó. Meu, a pessoa não tem o hábito de tomar banho. Teve um adolescente, uma vez, que eu atendi, não faz muito tempo não, tá? Que ele é irmão gêmeo, é ele e o irmão que passam no ambulatório. E assim, todo mundo, um deles veio para terapia ocupacional, chegou, foi fazer a avaliação, anamnese e tal, e aí não toma banho, tá, mas não toma. Então vamos tomar dia sim, dia não, ou um dia sim, 2 dias não. E aí a gente vai fazendo isso. E aí, em um dado momento, aquilo começou de novo, e tava indo bonitinho, tomando banho, e de repente, caiu. Não, tá fedido de novo, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos observar. Eu quero ter uma conversa com a mãe. Eu quero saber como é que é isso na casa dela. Porque eu tenho uma hipótese de que talvez tenha um contexto aí além que a gente não vai conseguir modificar. E aí, realmente, é isso. Ela falou, olha, nós somos em muitos e a gente não toma banho todo dia, entendeu? Não dá para tomar banho todos os dias. Gente, assim, é uma aberração, mas a gente está falando do nosso referencial. Depende de qual o seu referencial, né? Assim, então, pra gente é uma aberração, porque você pode tomar banho quente todos os dias, que bom, é um privilégio. Mas, assim, não é todo mundo que consegue, né? É maluco pensar nisso. Mas é real, gente, é isso que acontece. Uma pessoa que vive numa casa com muitas pessoas, ela falou, olha, não dá, entendeu? Então, assim, e ele entra no banho, ele demora no banho, a gente tem que ficar ali pedindo pelo amor de Deus para que ele saia. E ela falou, para você ter uma ideia, olha como ela já tinha tentado. Ela falou assim, não tem mais nem porta no banheiro de casa. Eu pedi pro meu marido tirar a porta, porque assim, o tempo que a gente ficava debatendo com ele, pedindo para ele sair, era muito desgastante. Então, gente, olha isso, a gente nunca ninguém perguntou para essa mãe. Mas assim, é sempre uma orientação, faz isso, toma banho, e não sei o quê, vamos criar um quadro de rotina, nanana. E não é assim, né? Não. Vamos ver. Ah lá, então é importante levar em conta a cultura e os hábitos do indivíduo. Não adianta a gente querer modificar a realidade deles de uma hora para outra, não está nesse caso exato. E eu acho que tem um monte de TO aqui que eu vi, assim, a gente que é terapeuta ocupacional entende muito isso. Eu acho que uma certa... de uma forma, como é que eu posso dizer? Não fugiu a palavra, mas eu acho que a gente consegue ter uma flexibilidade maior, talvez, para isso, entendeu? Assim, a gente consegue ter esse olhar, olha, realmente é difícil, mas tem outras possibilidades, né? Assim, o que mais dá para fazer para além disso? Né? Acho que faz parte do nosso profissional mesmo, né? De olhar esse contexto, de ter uma visão do todo que talvez não chegue tanto para outros profissionais e que não tem essa compreensão, né? De que, olha, a gente precisa, como disse a Lari, olhar o todo aí desse paciente para que seja eficaz a nossa intervenção. Total. Bom, para a gente ir quase para finalmente, vamos para a vida adulta, vida acadêmica, né? Hoje em dia tem muitas faculdades, eu tenho visto, né? Principalmente das pessoas com TEC, que eu acompanho, que algumas faculdades particulares, na maioria, mas algumas públicas e federais também, que tem alguns núcleos, né, Gabi, com relação a auxiliar no dia a dia ou auxiliar no TCC. Tem uma série de situações, de ações, vamos dizer assim, né, sendo realizadas. Aí a gente tem muito que avançar, né? Mas o que você acha disso, assim? O que você vê? Fala pra mim. Eu gosto muito, né, desse caminho, porque, afinal de contas, as crianças crescem e a gente tem muito esse olhar para os pequenos e onde que eles vão, né? E eu percebo que tem chegado cada vez mais pessoas com deficiência na graduação, na pós-graduação, tem posições aí importantes nesse mundo acadêmico, às vezes até como docentes, mas ainda são casos muito isolados, assim, né? São casos que caminham aí a passo de formiguinha. Se o adolescente já dá uma sumida aí do contexto escolar, aí o jovem, o adulto, ele some mais ainda, né?
Percebo também que casos de deficiências que são um pouco mais leves chegam melhor, né? Chegam mais fácil do Tá. que na graduação. Até mesmo, por exemplo, deficiências físicas, que as barreiras físicas que a gente pensa assim que não tem mais, às vezes impossibilitam, né, a continuidade da graduação. Uhum. E em alguns cursos identifico que as pessoas têm muita dificuldade de seguir, assim, no É sentido mesmo? de que são questionados às vezes por professores, de que, nossa, mas você com deficiência vai dar conta, né? Infelizmente. Então, é um mundo assim que é muito desafiador. A gente sabe que Uhum. fazer uma graduação não é fácil para ninguém, né? Quando você quer fazer com empenho, com dedicação. E aí, para pessoa com deficiência, infelizmente, acaba sendo pior, assim. Um desafio maior, né? O Muito acesso, grande. assim, é bem deficiente ainda. Deficiente não é essa palavra, né? Mas Uhum, é uhum. dificultoso ainda. Sim, sim. Eu acho que a gente precisa realmente, assim, pensar em, em ações, né? Em terapeutas ocupacionais, em profissionais da saúde, ali ajudando, compondo um núcleo para pensar junto com a parte pedagógica, né? De que forma que a gente pode ajudar essas pessoas. Porque às vezes, na maioria das vezes, na verdade, eu vejo que uma simples organização com Uhum. relação ao projeto do TCC, né? Porque às vezes, né, o professor que está orientando o TCC, ele arboriza demais, né? Ele se empolga com os temas. E aí, assim, a pessoa, por exemplo, com TEA, que é o que eu mais vejo, né, no meu dia a Uhum. dia, o cara entendeu tudo. Só que a hora que ele foi sentar na casa dele para tentar executar e pensar o que, que o professor falou, orientador, ele fala, meu, não entendi nada. Porque foi, Uhum. porque ele não anotou, porque não teve isso, assim, ó, pessoal, olha, ó, vamos por partes, né? E na introdução, né? Ou tipo, qual é a justificativa do seu estudo, né? Assim, a pessoa já vai falando, metralhando, e isso desorganiza de um tanto. Então, assim, saber falar também, né? E conseguir ir fazendo esse passo a passo com a pessoa, dá super certo, é ótimo, é maravilhoso, né? Então, acho que são algumas ações que não é muita coisa, mas que faz Sim. muita diferença. Muita diferença. Às Né? vezes a gente ainda tem professor que acha legal reprovar quase que a sala inteira, né? Assim, no sentido de que ele é bom porque a matéria dele é muito suada de passar, né? A gente ainda tem muita gente aí no meio acadêmico que pensa dessa forma e que acha que se ele simplificar o conteúdo da aula dele, se ele Uhum. garantir o acesso mínimo, né, a esse conteúdo, ele não tá fazendo o trabalho Verdade. dele direito. Uhum. Sim, sim. Ô, Gabi, eu esqueci de falar, mas olha que a gente recebeu uma pergunta Uhum. de uma pessoa perguntando assim. Era a mesma pergunta que que eu queria falar, que eu falei, inclusive, nos stories. Uhum. Como escolher uma escola? Porque, assim, hoje tem muitas famílias que estão vendo que os filhos, né, nesse contexto da pandemia, não estão conseguindo acompanhar. Está no híbrido, Uhum. agora é um pouquinho mais aqui no estado de São Paulo, né? Tem gente que não é daqui. Mas, assim, e está querendo economizar um pouquinho e colocar o filho numa escola um pouquinho, não aquela raia do tipo aprovação do Enem, Sim. primeiro lugar. Uhum. E tem algumas mães que falaram para mim que não conseguiriam estar aqui, mas que sempre assistem depois, quando vai para o YouTube. Uhum. Como é que a gente pode escolher essa escola, né? Assim, qual seria um passo a passo para escolher uma escola? Essa é uma outra pergunta que chega bastante, assim, principalmente de mães. Ah, você conhece uma escola para me indicar no lugar tal? E eu não Uhum. conheço todas as escolas do Brasil. Adoraria, mas não conheço. Ainda não, né, Gabi? Ainda não. Mas eu tento orientá-las no que observar. Primeira coisa é buscar, né, no meu entendimento, buscar e conversar com outras famílias. Então, lista ali as escolas que você gostaria de que seu filho estudasse. Converse com famílias de pessoas com deficiência e sem deficiência que estudam nessa escola. Tente entender o que eles gostam na escola, o que tem de Uhum. bacana, o que não é legal,
né? Acho que é o primeiro passo, assim, né? Tá. Encontrar outras famílias. Que aí a gente tem uma visão diferente, né? Quando vem o profissional, tanto da saúde quanto da educação, ele tem um olhar mais técnico, mais profissional para a escola, né? E a família, ela vai ter o olhar do afeto, do carinho, do meu filho, né? Da preocupação, né? Do que deu certo pra gente, né? Assim. Sim, sim. Aí tem muitas famílias de pessoas com deficiência que já vêm com uma trajetória, infelizmente, muito intensa de trocar de escola e já saber, né, os prós e os contras de cada uma. Então, isso vai cortar aí metade do caminho, né? Trocar figurinhas, né, Gabi? Isso. Inclusive, com relação a... Assim, a gente sabe que hoje em dia também as escolas têm algumas escolas específicas para algumas culturas, para alguns grupos religiosos. Isso. Então, é extremamente importante isso que a Gabriela está citando, pessoal. Assim, você conversar com outras famílias, trocar figurinha mesmo, né? Assim, não só de pessoas, pais que têm filhos com deficiência, mas filhos que não têm deficiência nenhuma. Sim. Gosta, não gosta? Quais os prós, quais os contras, né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito, super bem colocado, Gabi. E aí o próximo ponto é meio nesse caminho, né? De entender, por exemplo, metodologia de ensino, o que oferece a escola. Então, como você falou, tem escolas aí que tem um ensino religioso, tem escolas que tem um ensino, né, mais aberto, que permite o contato aí com outros espaços, tem escolas que é aquele coisa preparatória para o vestibular, né? Então, desde o berçário. Então, a gente tem que entender também o que a família busca, né? O que é o objetivo, se é uma pessoa que já consegue opinar, o que essa pessoa com deficiência quer para ela, né? E tentar entender esse caminho, assim, que caminho a escola leva. Um outro ponto importante que eu acho que é o fundamentalíssimo é em relação à escola ser uma escola aberta e disponível para se adaptar de acordo com as necessidades do outro, né? Perfeito. Às vezes eu vejo escolas, por exemplo, uma criança que tem uma questão alimentar, ele não pode comer glúten, né? Um exemplo. E que ela tem que levar o lanchinho dela individualizado para a escola e a escola não consegue se adaptar a oferecer um lanchinho que caiba no contexto dessa criança, né? E tantas outras coisas, mas eu acho que a gente precisa começar a ensinar as famílias de que não são elas que precisam se adaptar ao meio, né? Mas o meio todo ali é que precisa se adaptar para receber todo mundo, né? Então, isso é outra coisa que eu acho que a gente precisa investigar. E não somente meio físico, né? Porque tem muita gente que chega falando assim, tem rampa. Eu falo assim, mas o seu filho não usa cadeira de rodas, por que você quer uma rampa, né? Mas tem acolhimento, tem afeto, tem espaço para ele se regular, tem como modular o comportamento, né? Como que é essa adaptação no todo, né? Sim, sim. E eu acho que eu acrescentaria, se você me permite, assim, eu acho que a gente precisa também, para além de pensar nos modelos, né, de ensino cartesiano, você vai ser montessoriano, você vai ser construcionista, enfim, independente de como vai ser, a escola precisa ter todas essas habilidades, mas precisa também estar disponível para considerar as dificuldades, os desafios que aquela criança tem ou aquele adolescente tem, mas para além disso, conseguir potencializar. Né? Porque assim, falar de dificuldade, falar de alimentação é fácil. Ele não faz isso, ele não vai conseguir, ele não tá acompanhando. Tá, beleza, né? Coordenadora pedagógica, bacana. Mas e o que dá pra fazer com o fulaninho? Sim. Né? Eu acho assim... Pode falar. É uma coisa que quem assiste o meu perfil já tá cansado de ouvir falando, explorem as potencialidades, né? Porque acontece... fala muito disso, né? De eu ir, por exemplo, numa escola, vou fazer uma primeira entrevista com a equipe pedagógica e fala assim, e o que ele faz de bom? Né? Depois daquela chuva de problemas. E aí para um silêncio, assim, sabe? Ninguém consegue identificar o que tem de bom e o quanto que a gente consegue melhorar as dificuldades explorando e potencializando o que tem de positivo, né? Total. E aí é um outro ponto, assim, da gente conseguir identificar uma escola que consiga explorar isso
em todas as crianças, né? Sim, sim. Todo mundo é bom em alguma coisa e meio mais ou menos em outra, né? Isso, exato. E eu acho que assim, para a gente ir finalizando, eu queria falar que visitem mais de uma escola. Isso. Uhum. Mais de uma escola. Gente, é como se você fosse procurar um lugar para morar. Como se você estivesse Sim, procurando a sua futura casa própria, seu futuro apartamento. Visite, sim, converse, vá mais de uma vez, né? Na casa, o apartamento, você não vai lá tirar medida, você não vai lá ver sim. se vai ficar bom tal coisa. É a mesma coisa, gente. Então, assim, não é em uma única vez, numa única Uhum. sentada que você vai conversar e Uhum. esclarecer tudo e achar que é maravilhoso. Porque tem muitas famílias também que falam, nossa, a gente achou a escola. Aí vai, tem uma primeira conversa, adorou. Tem aquele encantamento, aquela paquera. Na segunda, opa, sinal Uhum. amarelo. Tipo, não é tão legal assim, não. Tá, então vamos ver outra coisa. Então, eu sempre falo também, é importante ver de 3 a 5, né? Sim, Eleger aí sim. e vai visitando, e visite. E é um processo, né? Assim, não tem que ser da noite pro dia, porque tem dia que você chega. Teve uma mãe que falou outro dia para mim assim: Nossa, eu tinha adorado, eu tinha certeza. Fui para fazer a matrícula. Eu cheguei, eu vi uma professora manejando uma criança que estava para fora, que estava tendo uma crise. Eu Uhum. tive certeza que não era o lugar do meu filho. Ela Uhum. falou assim, caiu por terra, entendeu? Eu falei, mas o que Exato. aconteceu? Como assim? Uma escola super boa. Não, ela falou assim, não, meu filho não vai estudar lá. Não, tudo Uhum. bem. Mas assim, ela estava indo decidida, sabe? Para fazer a Sim, matrícula da criança. sim. E ela falou, não vai ficar. Eu não quero, porque se o meu filho um dia tiver esse comportamento, essa situação acontecer com ele, eu não quero que ele seja tratado desta forma. Sim, com Falei, bom, certeza. então é isso, né? A gente pega um Uhum. recorte quando a gente vai visitar também. Por isso que é importante você ir em vários momentos, né, da escola. Eu sei que é Sem difícil dúvida. agora nesse momento de pandemia, mas é essencial, né? Uhum. Essa essa ida, essa visita, né? Assim, averiguar mesmo o terreno Uhum. mais de Às uma vezes vez. aparecer de surpresa, ver se é possível ali naquele momento Isso, conhecer, visitar. Outra coisa que eu lembrei também das famílias serem muito claras assim sobre qual é a deficiência, o que tem de dificuldade, de potencialidade, o que eles buscam. isso. Às vezes tem escolas até que são bacanas, mas que não vão dar conta daquela atividade no primeiro momento e que talvez poderiam ajustar isso, não dizer, olha, nesse momento a gente não consegue atender, né? Apesar de não poder negar a matrícula, mas ter uma conversa um pouco mais aberta, um pouco mais afetuosa até mesmo com as famílias, Sim. né? E Que a mais família, franca, né? isso, e a família vai ser uma parte muito importante de todas, né? Em todos os momentos, em toda e qualquer intervenção, com a escola não é diferente, né? Tem que ter Sim. uma parceria gigante entre escola e Gigante. família que Gigante. não dá para, não Gigante. é um vínculo que pode ser quebrado, assim, né? Não. É uma relação aí para vários anos, né? E eu achei essencial isso que estava falando mesmo, que é alinhar as expectativas, né? Porque Isso. é o que você falou, as famílias têm uma trajetória aí de ficar indo ou saindo de várias escolas, né? Então, assim, elas já sabem o que não funciona. É Uhum. isso. Então, assim, às vezes o que a escola tem para oferecer, em outra escola já foi oferecido e não deu certo. Uhum. Então, assim, Uhum. realmente é importante falar, olha, como era, o que foi feito na escola anterior e o que a família quer nessa escola atual, né? Baseado nas potencialidades que aquela pessoa tem, que está adentrando no ambiente escolar. É muito importante alinhar isso o tempo inteiro. Porque quando fica claro, né, quando a comunicação e quando as coisas ficam ali, preto no branco, ok, Uhum. né? É isso que tem para me oferecer? Beleza. Para mim tá bom, não tá bom? Então a gente vai procurar outra coisa que consiga contemplar. Mas é importante mesmo essa calma, né? Não é no Sim. primeiro dia, numa primeira conversa. Vá várias vezes e visite em vários momentos, E até né? mesmo na escola pública, né? Aqui, pelo menos, a escola, no caso das escolas públicas municipais, as crianças vão para a escola mais próxima. Né? Não Uhum. tem muito essa possibilidade, como a gente tem na particular, de você rodar na cidade de alguma forma e escolher. Mas, ainda assim, na escola pública, você pode fazer valer esses direitos, né? Garantir aí que as necessidades sejam atendidas.
através desse diálogo, da clareza, da necessidade, expondo quais são as necessidades, né? Então, ainda assim é possível de fazer, mesmo que não seja possível colocar em outra escola, ainda dá para a gente ter uma boa conversa aí. Sim, muito bom isso que você colocou, Gabi, exatamente. Antes de mudar, é essencial a gente tentar algo, né? Antes de ter alguma atitude, né? Vamos tentar. Será que realmente a escola não está disponível? Será que realmente não é a escola para o seu filho? Né? Assim, vamos... Quais as possibilidades? É o que a gente acabou de falar no comecinho da live. As escolas estão muito mais receptivas. Sim, sim. Muito Outra mais. coisa que é bem bacana, eu percebo professores jovens muito interessados no assunto, Verdade. muito empenhados, dedicadíssimos, assim, parceiros, uns queridos Isso. mesmo na condução assim da situação. Gente, tem muita gente muito afim, assim, muito empenhada. Com E certeza. tem muita gente muito boa chegando, né? Eu Isso. também concordo com você. Tenho tido várias boas surpresas, assim, no decorrer deste período pandêmico. Sim. Muita gente nova chegando e muita gente com gás, assim, com vontade de aprender, né? Aberto às nossas orientações. Eu acho bem legal mesmo. Bem bacana. Gabi, eu gostaria de agradecer imensamente. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade da gente conversar sobre um assunto que para mim brilha os olhos e que é tão importante, né? Tão necessário. Ai, que bom, que bom. Adorei, viu? Gratidão. Gente, muito, muito obrigada a quem ficou aqui até o final. Lari, gratidão por ter, como é que fala? Possibilitado esse encontro maravilhoso, apesar de online com a Gabi. Nossa mediadora. Nossa mediadora master. Live demais. Ah, que bom que vocês gostaram. É sempre uma delícia estar aqui conversando com vocês. Enfim, sempre que possível eu venho e convido gente bem legal para compartilhar. Gabi, então obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Sim. Boa noite, pessoal. De terça para vocês. E ó, qualquer coisa é só me chamar, Gabi. Pode deixar. Então tá bom. Obrigada, então. viu? Obrigada a todo mundo também que assistiu a gente até agora. Isso, e quem tiver dúvida, queria perguntar se a Gabi faz consultoria, se ela tem de consultório particular, chega no direct dela e pergunta, que ela vai dar uma bela ajuda aí para vocês, tá bom? Dúvidas, beijo, boa noite. Estamos aí. Isso mesmo. Precisando, você tá aí, né, Gabi? Sim, sim. Um beijão, viu? Beijo. Tchau. Tchau.